Negroni, quer aprender a preparar esse coquetel com mais de 100 anos, ícone da coquetelaria mundial? Então fica comigo que você vai aprender tudo aqui na Hora do Coquetel. Fala, telespectadores! Se você caiu por aqui de paraquedas, meu nome é Diogo Feijão e esse é meu canal do YouTube, onde eu falo tudo sobre flyer, coquetelaria, mixologia e muito mais. Sejam muito bem-vindos! Quem nunca bebeu um Negroni no balcão não conhece a magia dos bares por completo. O Negroni se transformou nos últimos anos um ícone da coquetelaria que carrega um mar de mistérios por trás de sua história. Um dos maiores nomes da coquetelaria que tem investigado o Negroni é Gary Regan, personalidade respeitada que publicou um livro em 2015 que traça a bebida de volta a Florença em 1919. Assim como acontece frequentemente na narrativa dos coquetéis clássicos. Fábulas e realidade se entrelaçam para criar histórias verdadeiramente fascinantes. E claro, o Negroni não foge a essa regra. E quando questionamos a maioria dos bartenders mundo afora, a resposta permanece consistente. O Negroni tem suas raízes no americano, que por sua vez deriva do Milano Torino. De acordo com a história mais disseminada por todo o mundo, o coquetel nasceu em 1919 na cidade italiana de Florença. Isso aconteceu quando um bartender italiano, Fosco Scarzelli, atendeu o pedido de um Conde Camillo Negroni por uma bebida mais forte que o americano, substituindo assim a água com gás por gin. Era uma história amplamente aceita e documentada que foi escrita por Luca Pitti, o bar manager do Café Rivoire em Florença, na Itália. E de acordo com o coronel Hector Negroni, nunca houve nenhum Conde Camillo Negroni na árvore genealógica da família. E quem possivelmente inventou o Negroni foi o general Pasquale Oliver. Cartas da família que sustentam essa história mostram que o general Pasquale Oliver deve ter preparado a mistura quando ficou colocado como comandante na base da colônia francesa em Saint-Louis, no Senegal. Isso aconteceu por volta de 1855 a 1865 na África Ocidental. Aparentemente, o general teria oferecido aos integrantes do clube dos oficiais de Saint-Louis um coquetel feito à base de vermouth, o que acredita-se ser a verdadeira fonte do Negroni, documentada por uma carta escrita pelo Pasquale ao seu irmão Roche. Mas indiferente da história, o que sabemos é que o Negroni é um dos coquetéis mais populares da história, já que o Negroni fica ao lado no pódio dos clássicos queridinhos da coquetelaria. Além, é claro, de ser um dos coquetéis com maior número de releituras ao redor do mundo. Para preparar esse coquetel, necessitaremos de um mix and glass previamente resfriado, além, é claro, de pedras grandes de gelo para obter uma diluição controlada. Vamos acrescentar 30 ml de bitter Campari, 30 ml de vermute rosso, também conhecido como vermute tinto, e 30 ml de gin de sua preferência. E se você quiser ressaltar os ingredientes e acrescentar um pouco mais de aroma, um orange bitter pode fazer a diferença. E nessa receita eu vou utilizar 2 dashes. E com uma colher bailarina, vamos mexer o coquetel de 12 a 15 segundos. Em seguida, vamos pegar um copo baixo previamente resfriado e acrescentar gelo. Utilizaremos um strainer ou um coador para passar o coquetel para o nosso copo. Com um zeste de laranja, vamos perfumar e aromatizar o nosso coquetel. E como decoração, utilizaremos um zeste de laranja ou meia fatia de laranja. Poucos coquetéis encorajam experimentações mais frenéticas do que o nosso querido Negroni ao longo de mais de 100 anos de história. Substituindo o gin por whisky bourbon, teremos um delicioso boulevardier. Mas existem outras maneiras de ajustar o Negroni além de trocar sua base alcoólica. O tipo de vermute usado também pode afetar o resultado. Escolha um mais amargo, floral, herbal ou seco e você notará a diferença. Mas Campari, isso quase sempre permanece igual. Você até pode tentar utilizar um bitter amargo diferente. Alguns bartenders fazem isso, como por exemplo, utilizar o vermelhão. Mas Campari é um ingrediente que quase todos os Negronis têm em comum. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com um amigo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as informações relacionadas a bares e restaurantes. Principalmente se você é um amante da coquetelaria ou ainda um apaixonado por tomar ótimos coquetéis, assim como eu. E lembre-se, se for beber, me chama! Tchau!